Meus irmãos, eu sei que a gente está num clima assim de festa, né? Um culto tão abençoado. E eu espero que a gente possa terminar se sentindo abençoado também. Mas hoje eu tenho uma palavra muito singular e especial para dar para a igreja. E para trazê-lo da maneira mais adequada, eu resolvi escrever. Então eu vou ler esse texto que Deus colocou no meu coração. Queridos irmãos, na próxima quarta-feira, completamos eu e Dora, Ana Beatriz e André, 28 anos que chegamos ao Ceará para a realização do ministério frente à Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Sou muito grato a Deus por grandes vitórias que nos concedeu ao longo deste tempo. Eu me sinto amado e amo muito as ovelhas do rebanho que Ele me tem confiado. Neste ano, pela primeira vez desde outubro de 1994, tenho sentido uma certa cobrança de alguns irmãos, no sentido de dar à igreja uma orientação mais específica acerca das eleições. Decidi, então, fazê-lo hoje. Tenho consciência de que não vou agradar a todos, mas não quero ser acusado de ficar em cima do muro por covardia, porque covarde não sou. Os irmãos que pertencem à nossa comunidade há muitos anos sabem que nunca usei este púlpito para fazer propaganda de qualquer candidato ou ideologia. Tenho a convicção de, desde que aqui cheguei, sempre procurei trazer a palavra de Deus com clareza e firmeza sobre a questão do papel das autoridades e de cada um de nós como cidadãos. Questões contemporâneas sobre a família como um projeto de Deus a partir da união entre um homem e uma mulher, questões ligadas à sexualidade, ecologia, justiça social, o papel do Estado como promotor da segurança dos cidadãos e tantas outras questões, sem viés ideológico. A Bíblia trata sobre esses temas e não tenho por que os evitar. Desejo anunciar todo o conselho de Deus. Creio, portanto, que são muito claras as minhas posições, a partir de uma compreensão bíblica, contra o incentivo ao aborto, contra a doutrinação nas questões relativas à ideologia de gênero, contra a descriminalização do uso e venda de drogas, contra a mudança nas leis para favorecer a grupos que defendem posturas claramente contrárias à nossa herança religiosa judaico-cristã, contra a corrupção, contra a discriminação racial, contra a destruição das florestas e degradação do meio ambiente, contra o uso da violência física e verbal, a favor do valor da democracia, da liberdade de opinião e de imprensa, o respeito à Constituição, dentre outros temas. Respeitando o histórico princípio batista de separação entre a Igreja e o Estado, jamais pedimos qualquer favor indevido a uma autoridade política ou fizemos propaganda política aqui neste espaço. Mantemos uma postura de oração por todas as autoridades constituídas, independentemente do partido ou candidato que esteja no poder. Enquanto pastor eu for desta comunidade, preservarei esta postura que julgo a mais adequada para a nossa igreja. Todas as vezes que a igreja se tornou uma aliada incondicional do Estado, ela não conseguiu exercer o seu papel designado por Deus. Creio que a igreja tem um papel profético em relação às autoridades constituídas. Ela tem o direito e o dever de combater os erros dos que detêm o poder à luz das Escrituras. Por esse motivo, não creio que uma igreja comprometida politicamente com qualquer partido ou candidato possa cumprir adequadamente a sua missão. Em nossa igreja, todos são bem-vindos, independente de sua posição político-partidária. São bem-vindos entre nós os bolsonaristas, petistas e os que não têm nenhuma preferência partidária. Somos o corpo de Cristo. Não podemos exigir de quem entra na igreja um atestado ideológico partidário. Não podemos excluir da igreja os que não se alinham com as nossas convicções políticas. Sei que esse tipo de postura pode afastar alguns queridos irmãos que gostaríamos que tivesse uma postura mais radical. Por outro, é exatamente por este posicionamento que tem atraído irmãos de outras igrejas. Os irmãos não imaginam quantas pessoas temos recebido em nossa igreja que escolheram ficar entre nós porque estão cansados de pastores e líderes que se tornaram cabos eleitorais e se comprometeram politicamente com candidatos, quer de direita ou de esquerda. Faço uma pergunta. Se eu, como pastor, me posicionasse ao lado de um candidato que você não reconhece como sendo do bem, como você reagiria?
Se o irmão que é bolsonarista tivesse um pastor que é petista, gostaria que ele fizesse campanha a favor do PT na igreja? Se o irmão que é petista tivesse um pastor bolsonarista, gostaria que ele fizesse campanha a favor do PL na igreja? É possível que um candidato que você julga hoje ser do bem, amanhã você percebe que se equivocou, porque suas posições posteriores mostraram realmente quem ele é. Você já votou em um candidato e depois se arrependeu? Eu já. Você percebe o risco de um posicionamento do seu pastor defendendo o seu candidato que pode no futuro envergonhar você e sua igreja e minar a autoridade espiritual do seu líder? Sei que é muito difícil compreender as opções de irmãos em Cristo que têm um posicionamento ideológico diferente e que parece comprometer a nossa fé. O fato de um irmão votar no candidato A ou B não significa necessariamente que ele apoia todo o programa do partido dele, todas as suas falas e decisões. Por esse motivo, se houver condições para um diálogo franco, respeitoso, fora do ambiente eclesiástico, converse pessoalmente com este irmão. Procure mais ouvir do que falar. Sua intenção deve ser tentar compreender. O diálogo produtivo somente existe quando nos dispomos a ouvir o outro e não o atacar e agredi-lo. Se você não é capaz de ter esta atitude, é melhor silenciar. Não sou contra conversas de teor político. Temos o direito de tentar influenciar, mas isso somente é possível em um ambiente de respeito pelo outro. Caso contrário, o que vai existir é apenas discussão inócua, conflitos e confusão. Conheço e pastoreio crentes fiéis, dedicados e comprometidos com Deus, das mais diferentes correntes ideológicas. Neste sentido, a nossa igreja se parece com um grupo de discípulos escolhidos por Jesus. Dentre os 12, havia pessoas das mais diferentes correntes políticas. Depois da morte e ressurreição de Jesus e vinda do Espírito Santo, eles deixaram de lado essas divergências e se concentraram em viver e anunciar o reino de Deus. Sou pastor de uma igreja local. Meu primeiro compromisso é manter a unidade da igreja. Sua unidade espiritual, que envolve tolerância com o próximo, perdão e humildade. Se assumimos explicitamente como instituição uma posição política e ideológica, corremos o risco de ser uma igreja para um segmento da sociedade. Pastores de milhares de seguidores no YouTube, via de regra, não pastoreiam uma igreja local. Eles podem expressar com maior liberdade os seus pontos de vista, porque não têm uma responsabilidade de cuidado com o rebanho, no qual com ovelhas amadas individualmente pelo seu pastor. Não critico pastores e líderes que adoram uma postura diferente da minha. Eles têm outro chamado da parte de Deus para uma influência na sociedade. Mas o meu compromisso maior, vocacional, é com a nossa igreja local. Se não fosse pastor de uma comunidade local, e sim um pastor da mídia, certamente me sentiria livre para posicionamentos mais explícitos. Por esse motivo, mesmo tendo o direito e às vezes o desejo de me manifestar politicamente, eu prefiro me calar e relembrar apenas os princípios bíblicos que devem guiar as nossas escolhas políticas. Defendo o voto consciente. E aqui reproduzo um trecho que escrevi há poucos dias de uma palavra pastoral que enviei para dezenas de irmãos. Não sei quantos leram. Voto consciente é fruto de uma observação do que se passa ao meu redor. Uma análise sempre que possível do histórico dos candidatos. Como eles exerceram seus mandatos, ocupando o poder, revelaram coerência entre o discurso antes das eleições e sua prática, revelaram honestidade, sabedoria, justiça e sensibilidade social. Voto consciente tem conexão com os meus valores morais e éticos. Sendo eu um cristão, com os valores do reino de Deus, com qual dos candidatos mais tenho maior afinidade? O voto consciente, na verdade, deve me fazer refletir sobre os meus valores reais. Há uma hierarquia entre eles. Que peso eu concedo ao valor do ser humano, independente do seu comportamento? Quanto me importo com a vida de um feto? Creio que é fundamental, prioritário e exclusivo do Estado dar a proteção à minha vida, ou acredito que o meu direito pessoal é defender-me usando armas? Que valor dou à questão ecológica? Quão importante para mim é a liberdade de imprensa? Acredito que a humanidade é rigidamente dividida entre bons e maus. Qual deve ser o papel do Estado com os pobres, os negros e as minorias? Creio que há, de fato, um papel diferenciado. Acredito que incentivo ao empreendedorismo, a diminuição de impostos é o melhor caminho para o progresso do país,
Ou defendo que cabe ao governo ser um indutor do crescimento econômico e ser um grande empregador? Tem o Estado o direito de interferir na maneira que deseja educar o meu filho? Até que ponto? Como as políticas públicas enfraquecem ou fortalecem a família de acordo com o padrão bíblico? Qual o papel da escola? A educação sexual é dever do Estado? Que tipo de educação desejo que seja oferecida nesta área? Qual a política mais eficaz no relacionamento com outros países? Os interesses comerciais do Brasil devem estar acima da ética? Como equilibrar o cuidado do povo brasileiro com os desafios do acolhimento aos refugiados que chegam ao nosso país? Qual deve ser o relacionamento da igreja com o Estado? Qual o meu grau de tolerância com a corrupção? Aprovei o modo como este ou aquele partido político agiu durante a pandemia? Estas e outras questões são importantes. Qual a opinião e postura dos seus candidatos sobre esses temas? Qual a sua opinião sobre esses temas? Portanto, ao invés de indicar explicitamente ou de forma velada em qual candidato você deve votar, prefiro levar você a uma reflexão sobre quais as causas você, de algum modo, pode estar apoiando como cristão quando você vota neste ou naquele candidato. Entendo que existem vários fatores que podem influenciar a sua escolha como eleitor. Como a política daquele partido afetou a sua vida pessoal? Trouxe benefícios ou prejuízos econômicos? Trouxe prejuízos ou benefícios morais? Quais as pessoas que você conhece de perto, que são seus parentes e amigos, que são filiados ou políticos deste partido? Você as vê como pessoas íntegras e sinceras no desejo de servir a comunidade? Temos uma tendência de acreditar em tudo que falam de ruim sobre os nossos adversários e sermos condescendentes ou incrédulos quanto às críticas que fazem aos partidos e políticos em quem votamos. Seja crítico de si mesmo e dos candidatos que você apoia, historicamente, e não apenas dos adversários. Isso pode contribuir para você ser mais compreensivo com os que enxergam a realidade diferentemente de você. Nosso voto é importante. As repercussões de nossas decisões têm consequências a longo prazo. Por isso, analise bem todas as críticas que são feitas ao seu candidato. Que perigos existem se ele for eleito? Sempre à luz do seu conhecimento e dos valores cristãos. Avalie com muito critério as informações que chegam a você. O que são fatos comprováveis? O que são suposições ou meras opiniões? O que são ameaças sem fundamento constitucional? Não acredito que um candidato ou partido encarne todos os valores do Evangelho. Por esse motivo, você deve avaliar bem o que crê à luz das Escrituras Sagradas. E nesse segundo turno, fazer uma opção dentro das possibilidades que existem. Confio que o Espírito Santo é capaz de conduzir diretamente cada um dos irmãos a fazer a escolha adequada. Acredito que qualquer que seja o resultado da eleição presidencial, o Senhor continua no controle. Se errarmos na escolha como nação, Deus não nos abandonará jamais. Deus tem no Brasil muitos filhos amados que clamam e esperam por Ele. Tenho um posicionamento definido. Em minhas redes sociais pessoais, poderia até declarar o meu voto, porém Deus não me autorizou neste ano a fazê-lo. Leio jornais, ouço os vídeos e áudios que recebo pelo WhatsApp, analiso, pesquiso, oro e tenho clareza do que farei. O meu papel é pastorear a todos, consolar os que se decepcionarem, tolerar os que falam bobagens, advertir os que deliberadamente mentem e tentam ao máximo estimular a unidade, destruir a unidade do corpo de Cristo, que ocorre não pelo alinhamento político de um candidato ou partido, mas pela nossa fé em Cristo. Se algum dia no futuro eu entender que errei em adotar a postura atual, saibam que terei a coragem de pedir perdão. Não esperem de mim o que a minha consciência não me permite fazer. Amo a todos os irmãos, respeito cada um e nem julgo quem de mim diverge. Se algo não ficou claro para você, coloco à disposição para uma conversa particular. Espero que esse meu posicionamento não lhe impeça de continuar sendo por mim pastoreado. Que Deus nos ilumine e que no final desse processo eleitoral, possamos todos da PIB de Fortaleza sair mais maduros e mesmo na diversidade mais unidos em amor. Não me sinto desesperado, com nenhuma perspectiva política. Não temo o futuro, seja ele qual for. Confio plenamente no poder e na graça de Deus para nos sustentar, independente de quem estiver no governo.
acima de Bolsonaro ou Lula, ao meu Deus, o Rei que de fato detém todo o poder. Vamos orar. Querido Pai, estamos num momento tão delicado em nossa nação. E queremos que o teu povo leve a sério esta nossa responsabilidade singular de orar pelo nosso país, Pai. E que a nossa fé no Senhor seja renovada, a nossa confiança em tua soberania, que muitas vezes é colocada à prova, que ela possa se manifestar de uma maneira maravilhosa entre nós. E que a nossa igreja caminhe unida pelo Senhor. E aquilo que nós humanos não somos capazes de fazer, que o Senhor faça em nosso coração. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.